Opa, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Gustavo Ruiz. Eu sou desenvolvedor Java, eu mexo hoje em dia com Java, Angular. E há um tempo atrás eu vi uma carência muito grande de como as pessoas implementavam o JWT Token usando o Spring Boot. Então eu desenvolvi um sisteminha que é só você acoplar no seu, esse é o foco dele, para que essa autenticação e autorização com o Spring Boot JWT fique mais facilitada, certo? Bom, vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como funciona o que eu fiz para autenticação. Ele tá bem anônimo no sentido de você poder integrar ele nas suas aplicações e tudo mais. Fica bem interessante. Opa, desculpa. Vamos lá? Então tá. Vamos começar aqui do básico, para que todo mundo consiga entender a integração e fazer. Nós temos aqui o meu módulo de usuários. Eu gosto de trabalhar por módulo. Então eu vou estar fechando aqui essas abas que eu tenho das minhas requisições e vou estar mostrando para vocês. Primeiro é importante que todos configurem o application.properties de acordo com o seu banco de dados. Eu estou usando o Postgres, dialeto do Postgres e tal. Que é a senha do banco, só pra gente. É uma coisa só estudantil, né? A princípio aqui. Pra quem quiser só pegar e integrar, eu tô deixando o link do repositório aí embaixo. Então vamos lá. Aqui no meu user, né? No meu módulo de usuário, eu tenho aqui no meu user model a entidade dele. Getter e setter do Lombok, entity do próprio Spring. No args e awargs. Aqui eu tenho os atributos, que é o ID, o e-mail, password, string, user role. Beleza. Create that, update that. Super tranquilo. Meu user model, meu construtor, onde eu coloquei para instanciar ele com esses três itens quando necessário. E vamos lá, o resto vai ser provido pelo banco. Você tem que primeiro implementar o User Details, que é uma classe do próprio Spring Boot Security. Eu vou estar deixando todas as dependências que eu usei também para vocês. Eu vou listar lá daqui a pouco para que vocês possam tirar um print. Mas eu usei o Spring Security 6, o Spring Boot 3 de Spring Boot, o Validation para validar os DTOs. Vocês vão ver. O driver do meu banco de dados, né? Então, implementando essa classe, vai ser necessário que você implemente os métodos dela. Da seguinte forma, vai aparecer, dependendo da ideia que você usa, vai aparecer para você implementar. Aí você só clica e implementa. E os métodos são esse daqui, de get authorities, que nós vamos pegar a autoridade do usuário. Então pensa comigo. Ah, é bom você saber que user role aqui é um atributo enum, tá vendo? É um enum type. Se você quiser ver o enum, é esse daqui. Bem simples. Duas aqui, ó, admin role, que é o admin, e user. Aqui é o string, o construtor dele e o getter, que é um enum. Ó, desculpa. Beleza, vamos lá. Aqui no meu método de pegar autoridades, eu verifico se esse usuário, ó, se essa role desse usuário for uma role admin, eu do lado aqui mesmo uso a sintaxe de retorno simples, retornando uma lista. Sempre vai ser uma lista, porque plural, get authorities. Então, return list. Esse list é do Java util.list, não não é do de nenhuma outra dependência aqui, é a lista comum. Eu retorno uma lista de new sample guaranteed authority, método aqui já da minha própria classe implementada. E eu passo em maiúsculo aqui, muito importante. Role underline admin, porque se ele é admin, eu já retorno uma lista de poderes de administradores. Mas você concorda comigo que um admin tem o poder de usuário ou de outras hierarquias? Então eu também retorno uma lista de que ele também é um usuário, porque ele tem o poder dos usuários abaixo. Se não, eu só retorno usuário. Aqui é simples também. Get password. Isso aqui vai ser tudo implementado junto com a classe. Get username. Aqui, um booleano que verifica. O username que eu estou fazendo aqui é o e-mail. Mas se você fazer o username do seu usuário, você só coloca pelo username mesmo. Só que como a minha autenticação aqui ela é feita pelo e-mail, então para mim é melhor. Eu não mudei, né, o nome do método porque não achei necessidade. Ele já está ali implementado. Mas em vez de retornar o username que não existe, eu retorno o e-mail. Você pode fazer de outra forma. Mas acho que isso aqui seria o mais comum. Aqui, no meu is account not expired, true, não está expirado. Is account not locked, não está trancada. Is credential not expired, verdadeiro. Is enable, verdadeiro. Aqui só vai vir tudo falso, você só coloca true, porque afinal de contas é true. Dependendo da sua lógica de negócio, pode ser outra.
Beleza. Repositories, muito importante. No repository do nosso usuário, ele vai ser uma interface que vai estender o JPA repository, você vai passar o seu model e o tipo da sua chave primária, que lá é um UID. Você pode estar fazendo com ID integer e tal, mas eu prefiro fazer sempre com UID. Muito bem. Você vai listar um método aqui que é o userDetails, ele é um método do tipo userDetails, find by mail, que vai receber, obviamente, uma string e-mail. Muito bem. Aqui eu fiz os meus DTOs para formatar o recebimento de uma autenticação, para formatar o retorno de um login do token e para formatar o recebimento de um registro. Totalmente opcional, mas eu recomendo que você faça. Muito bem, o usuário já foi implementado. Agora nós vamos para a segurança, a camada um pouco mais perigosa. Aqui, vamos lá, eu vou começar falando sobre o Security Filter. O Security Filter é uma classe importante, porque nós vamos começar aqui, ela é um componente. Então ela é um componente que estende o onCPeer Request Filter. Ela vai instanciar o serviço do nosso token e instanciar o nosso repository de usuário, que eu falei agora há pouco. Nós vamos implementar o método aqui. Como nós entendemos uma classe, ela é uma herança obrigatória de implementação. Nós vamos aqui implementar o método protegido do doInternalFilter. E aqui nós vamos validar o token. Então aqui nós vamos receber, você vai vir tudo automático, é um método de exceção, ó, como você pode ver. E nós vamos receber um token, vamos recuperar o token com o método de recuperar o token que está aqui embaixo, olha só. Mas por enquanto presta atenção aqui. Se esse token for diferente de nulo, você faz uma variável e-mail e ela vai ser igual ao validado, ó, token service.validate token. User details, usuário, é igual a user repository find by email, que era retornar um user details, lembra? O que eu falei para gente fazer agora? Se esse usuário não for nulo, nós continuamos aqui a verificação. var authentication igual a new username password authentication token user null user get authorities para a gente retornar dentro do nosso token a lista de autoridades que vai conter. Security context holder, eu seguro o contexto da minha aplicação, retorno o contexto e aqui eu seto a autenticação funcional com a minha authentication que está aqui em cima, olha só. Bem aqui, tá vendo? Muito bem, porque a autenticação ela é igual a username password authentication. Setamos a autenticação do filter. Isso fala que a gente pode ir para o próximo filtro que está aqui na minha classe de configuração. Mas por enquanto, olha só o método de recuperar o token. Private string recover token, ele recebeu uma request. Var auth reader request.getReader, que eu tenho que pegar qual que é o cabeçalho. Ele é um cabeçalho de authorization, tá vendo? A maiúsculo, sintaxe correta, não esqueçam. Se ele é nulo, retorna nulo. E a gente mata na hora aqui, ó. Nulo, nulo. Se não, nem tem o se não, é só, caso não seja verdade isso aqui, a gente retorna o header com o replace barrier, tá vendo? Barrier, B maiúsculo, e o vazio, para uma string vazio. A gente faz o replace. Muito importante que você escreva dessa forma. Repara que tem um espacinho aqui. Lembrando que eu vou estar deixando o repositório lá embaixo, para quem quiser só implementar no seu serviço, sua API. Vamos lá. Continuando aqui a saga. O Token Service. O Token Service vai ser um serviço, como o próprio nome diz. Não vai estender nem herdar nada. Você vai criar uma variável aqui para ser o seu segredo, a sua chave secreta. Só que assim, aqui é importante que seja uma notation value que venha de uma variável de ambiente no seu Spring Boot, no seu computador. Só que eu não fiz assim porque isso aqui é para disponibilizar para vocês. Então vocês só vão pegar, usar e dar aquela customizada braba. Aqui, eu coloquei uma chave bem, bem zoeira aqui, segredinho. Lembrando que vai ser uma variável de ambiente, tal, não faça isso. Não num projeto em produção. Public String Generated Token. Aqui nós vamos receber um user model de argumento, que é a nossa model de usuário. No seu pode ser só user, se você colocou sua model como só user. Enfim, aqui é para ficar didático. E aí nós tentamos aqui, ó. Try algorithm. A gente cria um algoritmo aqui, uma variável de algoritmo, e define que ele é igual ao próprio método de algorithm com HMAC 256. E passamos a nossa chave secreta para que ela criptografe. E aqui a gente gera o token efetivamente. String token igual a JWT, tá lá no nosso pacote de dependências que eu vou mostrar para vocês. .create, bem simples. Aqui nós assinamos o token com o nome do emissor, Alf, que é o nome do meu emissor. Lembrando que você, quando for receber o token, você tem que ter o mesmo nome do emissor. With subject user model get mail. Aqui eu estou passando um subjeto que é o e-mail do meu user model, para ser o único, mas você pode passar o username.
Só que aqui eu coloquei get mail. With expirace at, né? Ou seja, eu passo um período de expiração. Aqui eu passei um método para setar o horário do Brasil. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu assino ele com o meu algoritmo. Tá vendo? E retorno o token. Manda uma exceção. JWT creation exception exception. Não deu para gerar. Só para, né? Aqui nós validamos o token. E efetivamente. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para trás. Daqui a pouco eu arrumo aqui essa ordenação, mas só pra gente ver como tá. Public string validate token vai receber uma string token. E mesma coisa, nós tentamos. Fazemos aqui a instância do nosso algoritmo, tal, tranquilo. E esse algoritmo, HMAX 256, chave secreta, passamos a mesma chave. Só que agora nós não criamos, nós requirimos o token. Return, JWT, require, o algoritmo ali de secreto, nós enviamos dentro do require. Quem é o emissor? Alf, tem que bater aqui em cima. Beleza, funcionou. Buildamos, verificamos o próprio token recebido. E pegamos o subjeto, que mandamos aqui em cima. Olha só. Tá vendo? Então, o subjeto nós mandamos o meu e-mail. Mas ali a gente só pega o user e-mail. A gente retorna um erro de verificação aqui. Eu retornei um vazio. Você pode fazer o que quiser. E aqui eu fiz o get expiration date. Aí eu só fiz um local time, ele é um instant. Mais ali plus 2 hours, né? Que é pra colocar 2 horas. E setar o offset do Brasil. -3 de Londres, em relação a Londres. Acho que é isso. E aqui é a cereja do bolo. É a classe que ali a gente tem que abrir um pouco mais o olho. Ela é uma configuration. Ela vai usar a notation enable web security. E ela é security configurations. Só que essa classe aqui tem uma coisa interessante. Ela e o serviço de autenticação. Mas eu diria que ela é a segunda mais perigosa que nós devemos prestar atenção. Ela vai usar a instância do nosso security filter, como mostrado antes. O método principal dela aqui vai ser um bin. O método principal que eu digo aqui que nós vamos dar mais atenção. Ele é um public security filter chain. Security filter chain. E aqui ele vai receber um HTTP security, um throws exception, é um método de exceção, return HTTP security, e aqui começa a mágica. .csrf. CSRF você deve saber que é aquela autenticação que o Spring impõe pra gente quando nós colocamos o Spring Security. Se você só fazer a importação da dependência do Spring Security lá no seu .xml e não configurar nada, na hora que você for consumir a sua API já vai pedir uma senha. E nós não queremos isso. Nós queremos só autenticação nas rotas. Então eu desabilito. Eu recomendo também, por enquanto. Mas talvez não em produção, dependendo do seu sistema. Session Management. Então aqui, com ele desabilitado, nós criamos aqui uma sessão. Expressãozinha, tá vendo? Session Creation Policy. Aqui nós vamos criar uma política de autenticação. A nossa política de autenticação vai ser uma stateless. Mas tem a stateful também. Você pode pesquisar a respeito. Mas aqui a gente vai usar como um token a política stateless. Authorize HTTP requests. Então, authorize, expression authorize. E aqui na nossa expressão de autorização, nós fazemos uma request to matchers, http method, .post. Então, nós estamos comunicando, ó, essa URL com o método post permite all. Todos os usuários com todas as roles. Porque, afinal de contas, é o login. Todo mundo pode tentar logar. Request to matchers, método post, nessa rota. Agora, nessa rota, a gente diz aqui, ó, has role admin. Só admins podem acessar essa rota. Constante aqui, tá vendo? Legal. Any request permit all. As outras restrições permitam. Então aqui a gente está fazendo uma espécie de whitelist. A mesma forma de MAC, sabe? Aquelas de MAC address. O que nós permitimos, em vez de ser uma blacklist, que é uma whitelist. Por assim dizer. Espero que tenha ficado um pouco claro a forma que nós estamos fazendo aqui. Nós permitimos todas, mas passamos as que nós queremos algo de particular. Muito bem. Depois disso, fora aqui do meu parênteses inicial, nós fazemos aqui add filter before. Nós colocamos um filtro antes, que é o nosso security filter. Que lá eu só coloquei a validação do meu token, lembra? Então, antes de tudo isso, antes de buildar, faça esse filtro aqui. Nós passamos before, username, password, authentication, filter.class. Você pode fazer igual. E aí sim nós buildamos.
Aqui você vai passar um bin de Authentication Manager, que recebe um Authentication Configuration, throws exception, return Authentication Configuration.get Authentication Manager. Lembra que você não precisa decorar tudo isso. O repositório está aqui embaixo. Você precisa decorar o funcionamento de tudo isso. Como é feita essa autenticação de JWT no Spring Security 6 e no Spring 3. Bin de Password Encoder, até porque a nossa senha do usuário, não pode ir para o banco em texto puro. Isso é um absurdo. Acho que até a própria LGPD, acho, não tenho certeza, proíbe isso. Vamos lá. Agora, no meu controller de autenticação. É uma REST Controller. Meu Request Mapping para definir aqui o prefixo, auth. Public Class Auth Controller. Então aqui eu faço uma instanciação do meu Authorization Service, que eu coloquei aqui na minha camada de serviço, e apenas retorno o retorno de um método. Então, return Authorization Service, .login, authentication e tal, mandando meus DTOs, que eu mostrei para vocês no começo, e validando eles, tá vendo? E aqui, para mim, é a classe mais importante, porque se você não fazer o que eu fiz aqui, ela vai dar um problema de dependência circular, que eu já vi dando em muita gente ensinando no YouTube esse problema de dependência circular, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tentar elucidar um pouco a situação. Então, é um service, nós colocamos o @service, e aqui é o seguinte, nós fazemos, para evitar o problema, nós fazemos uma instância do application context, como contexto. Aqui nós instanciamos o repositório do seu usuário, o seu token service, e a parte importante é aqui. Nós criamos como privado um Authentication Manager, e na hora de efetivamente usar isso, nós precisamos passar o contexto da aplicação para que não dê a dependência circular. Então, olha só. Aqui é um método de user details, ó. Override public user details load by username. Isso aqui você pode copiar, mas não tem muito a ver com a minha de requisição. Aqui embaixo está a minha requisição para login. Então, olha só. Para que não dê dependência circular na hora de autenticação, você faz o seguinte. Esse Authentication Manager definido ali em cima é igual ao contexto que nós pegamos. Então, context.getBin authenticationmanager.class, apontando para a classe interna do Spring, assim evitando a dependência circular. Username password igual username password, authentication token, data, ponto email, ponto data password. Então aqui nós estamos, vírgula, data password. Aqui nós estamos criando um username password. Olha só. Tá vendo? Tranquilo. Auth, varauth igual a this, authentication manager, authenticate username password. Autenticando aqui. Var token igual a token service, ponto generate token. E aqui nós fazemos um cast, sabe? O cast para user model. Passando o auth.getPrincipal. E por fim, retornamos o responseEnt.ok, new login response DTO. Meu token. Você não precisa fazer esse DTO. Não, esse aqui é só fazer esse DTO, é só para deixar bonitinho. Mas o importante é retornar o token. E aqui é a camada de registro, mais simples. Primeiro nós validamos se não existe ninguém com esse registro no banco. Então, if this user repository.find by email register DTO email for diferente de nulo, nós retornamos um badge request, afinal de contas já existe no banco. String encrypted password igual new decrypted password encoder ponto encode registro DTO password. Pegamos aqui nossa password do nosso DTO enviado pelo usuário. User model igual a new user igual a user model e a nossa instância de 3 itens que eu mostrei para vocês no começo. Nossa instância de 3 itens aqui é o eu pego do meu DTO meu e-mail, mando, em vez de pegar do DTO a minha senha, eu mando a senha encriptada, muito importante. E pego do meu DTO a role que o usuário enviou. Lembrando que essa rota de registrar, ela vai estar permitida só para administradores. Você não pode deixar qualquer um registrar qualquer outra pessoa com uma role muito alta. Antes de enviar para o banco, eu seto o horário que ele foi criado. Ele foi criado, olha só, new user.setCreatedAt, new date, nova data, system.currenttime, miles. Muito importante você ficar de olho nas importações. Ó, essa que eu fiz é da SQL date, mas também tem o java.ut.date, então fica ligado.
return.env response.build. Beleza. Criamos a nossa identificação, nossa registro. Eu vou estar mostrando para vocês como que se usa essa API, caso vocês queiram integrar. Então vamos lá. Vamos para o login. Eu criei aqui um usuário que já é administrador, e esse usuário, ele tem o e-mail T, eu desativei algumas verificações de e-mail com arroba e tal, só pra gente conseguir testar mais rápido. E a password dele é T, é 1, quer dizer, ele já existe no meu banco de dados. Então olha só, eu não liguei a API. Tá, deixa eu buildar aqui. Olha só. Se você tiver alguma recomendação ou algo que você queira comentar sobre o vídeo, nos comentários, são sempre abertos. Então vamos lá. Que login? Deixa eu baixar isso aqui. Vou consumir a minha rota de login. Consumir. Repara que ela me retornou um token. Esse token contém as minhas permissões e as minhas autorizações dentro do sistema. Agora vamos para a minha rota de registrar pessoas. Eu vou apagar esse token daqui, da minha rota de registrar pessoas, barrier token aqui, e vou tentar registrar um novo usuário na minha rota de registro. Novo, user, a senha dele vai ser 2, e ele quer ser um admin. Olha só, passa maiúsculo, constante. 403, forbidden. Para sair desse forbidden, eu preciso retornar o envio de um token. Então, olha aqui, o meu token foi enviado. Eu vou colocar ele ali e vou enviar. Criado. Esse usuário automaticamente foi para o meu banco porque ele leu o meu token com as minhas permissões e autenticações. Olha só. Novo user. Tá vendo? E assim é criptografada no banco. Ele foi criado aqui nesse horário. Ó. E é um admin. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender. O repositório vai estar aí na descrição. Se eu te ajudei, deixa um like. Se você discorda de alguma coisa, comenta, que eu vou tentar aprimorar. Muito obrigado. E acho que por hoje é isso.